Hello, minha gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz a maquiagem no meu ensaio de 30 anos, né? Meu aniversário foi dia 18, mas eu fiz o ensaio depois, por causa dessas quarentenas e tudo mais. Primeiro eu passei um corretivo mais clarinho para pigmentar a sombra e depois eu usei a minha paletinha da Mari Saad, Nova Shines. Essa maquiagem é bem simples, só que você tem que ir e voltar, né, esfumando várias e várias vezes. Eu começo aplicando as 3 bolinhas para poder fazer o contorno do olho com pincel lápis da Ruby Rose. E aí eu boto bastante sombras e depois eu venho com o pincel de esfumado da Levergy, um bem pequenininho, né, na verdade ele é médio, porque o meu olho é pequeno, então eu não posso botar aqueles grandões, senão ia esfumar bastante. E eu queria que esse rosa ficasse mais centralizado aí no côncavo. Aí eu fico olhando no espelho pra ver se tá tudo certo, se tá gravando direito. E vou esfumando devagarzinho, né? Com calma. Eu escolhi botar o vídeo bem devagarzinho pra vocês verem, né? O passo a passo. Mas depois que você fica craque em esfumado, isso daí se torna uma coisa bem fácil. Mas quando a gente tá começando, a gente vai esfumando bem devagarzinho. Principalmente quando as cores são fortes, porque ela é fácil de manchar e pra você não se perder, né, no esfumado. Aí eu peguei a paletinha da Catherine Hill, um rosinha bem clarinho, aí parece branco, mas na verdade é rosa, pra poder esfumar as bordas. E é só essas duas cores de sombra que eu vou usar nessa maquiagem. Aí eu coloco na borda com o pincel da Ruby Rose. Eu amo esse pincel da Ruby Rose. E vou esfumando a borda. E eu faço esse processo. Vou esfumando a borda com a sombra mais clara. E depois eu volto com a sombra mais escura para intensificar o côncavo e vou esfumando. Aí depois que eu esfumei, eu volto com o pincel lápis para depositar mais e ficar mais intenso. Porque eu vou cortar ali para fazer o cut crease, então eu quero que a sombra fique bem pigmentada nessa parte aí do corte, né, para dar para ver bastante. Eu acho bonita essa técnica de cut crease, então eu tô pigmentando bastante. E aí eu vou e volto com os pincéis, né? Volto com o pincel mais fininho para esfumar o rosa, depois volto com o pincel um pouquinho mais gordinho para esfumar o rosa claro e dar o degradê do esfumado, ó. Aí eu, com minha inteligência rara, não esqueço de olhar e acabo botando o espelho na frente da câmera. É assim mesmo, né, gente? A gente vai fazendo o que pode. E aí eu marquei lá o côncavo, né? Passei um pouquinho no olho embaixo, olhei pra cima pra marcar e depois eu fiz o desenho com o pincelzinho língua de gato. Você vai passando o corretivo, depois você vai limpando o excesso do corretivo e vai desenhando o côncavo. O côncavo do cut crease.
prefiro fazer bem devagarzinho para não errar, para não borrar. E mesmo assim, às vezes eu erro e borro. Pra gente tentar fazer esse corte mais perfeito possível. Venho com a esponjinha pra tirar o excesso. Se você tiver uma esponjinha pequenininha, você pode já esfumar ali no canto. Aí com essa esponja eu não achei muito bom, e aí eu mudo para um pincel, que ele é tipo um cabuquinho bem pequenininho. E aí eu vou esfumando aí essa bordinha para não ficar marcado, e também para sombra, né, entrar no Cut Crease e ficar naquele degradê. Aí eu venho com o pincel lápis sem mais sombras, eu só venho com ele sujo mesmo, para poder reforçar ali aquela parte que eu falei, que eu gosto que fique bem marcada em cima do Cut Crease, e depois eu pego só um pouquinho de sombra para poder depositar ali no cantinho e esfumar. Aí eu pego o pincel que eu tava usando para esfumar o rosa forte, aí esfumo aí o canto, e depois eu pego o pincel com rosa claro para esfumar, para não ficar, né, nada diferente. E aí essas cenas aí, as cenas eu pegando as coisas, né, eu tava conversando, que eu tava me arrumando para poder tirar as fotos. Então meio que se maqueie e se arrume comigo isso aqui, né? Vendo na realidade como é que eu me maqueio, me arrumo, sempre tem alguém me chamando, falando comigo, e é assim que a gente se maqueia aqui em casa. A gente, no caso, eu, né? É importante você esfumar ali o cantinho do olho, né? Que a gente às vezes esquece, pra depois quando passar a base não ficar ali um negócio meio estranho. Aí você passa ali um pouquinho no cantinho do olho. E aí eu tô mostrando que eu tô usando uma cola de glitter, um glitter flocadinho. É bem baratinho essa cola, né? E o glitter foi do Wish, né? Não tem marca. Aí eu peguei um pincel bem fininho para poder ir colando o glitter e fazer o delineado de glitter. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes vai mais cola do que glitter, aí você vai colocar mais glitter por cima e vai fazendo um delineado como se você estivesse fazendo delineado com delineador normal, mas aí é com glitter. Você vai colocando devagarzinho e depois é que eu faço o delineado com a tinta branca. A tinta branca que eu uso é uma normal mesmo, tinta guache, mas você usa aí a que você achar melhor. Se você achar o clau branco e achar que é bom fazer isso também, você pode usar. Aí eu peguei um pincel de delinear bem fino e coloquei bem rente ao delineado do glitter. A tinta guache, na primeira passada, ela tá bem emolientezinha, mas depois que ela vai endurecendo no pincel, ela vai ficando mais grossinha, fica mais difícil de delinear. Então é bom você ter um algodão com demaquilante para sempre estar limpando o pincel, para não embolotar tudo. E aí eu vou passando bem devagarzinho. E aí fica um pouquinho difícil olhar no espelho e gravar na câmera, mas a gente vai conseguindo aí fazer aos pouquinhos até o final. Eu já adianto aqui que um olho não ficou igual ao outro, tá? Acontece também, né, gente? Essas coisas, ficou um delineado fechado e o outro do outro lado ficou meio aberto. Mas eu deixei assim mesmo porque eu fiquei com medo de tentar fazer alguma coisa e borrar tudo, como já aconteceu outras vezes. Então, eu não achei que ficou muito feio, gostei do resultado final e eu deixei do jeito que tava. Não ficou muito diferente não, né? Mas só pra avisar mesmo.
E eu vou deixar passando agora no modo mais rapidinho para você ver, né, recapitular tudo que eu fiz lá no primeiro olho. Então aí é a parte da preparação de pele, e eu usei o tônico de aloe vera da Face Beauty e depois o hidratante da Nivea e depois o primer da Mary Kay para poder fechar os poros, deixar a pele mais lisinha. Esse primer é muito bom. Ainda tem fator de proteção, né? Ele espalha bem. Eu optei por fazer uma pele mais levinha, eu gosto mais dela assim. Aí usei essa base da Vult, que é o efeito natural, ela é bem leve mesmo. Tem gente que nem gosta dela porque ela nem cobre muito, mas eu adoro ela por conta desse efeito bem natural. E aí quando eu coloco o corretivo para iluminar e tal, ela não fica com a pele muito pesada. Ela é bem do meu tom. Eu adorei.
Aí eu espalhei com o pincel Kabuki, passei o corretivo da Dalla Makeup. Pra iluminar, esse corretivo é quase do meu tom, então ele não ilumina muito. Não gosto de iluminar muito pra não estourar, né? Então eu prefiro usar o corretivo quase do meu tom, que pra mim funciona bastante. Eu gosto bastante do efeito. Eu espalhei tudo com a esponjinha e tô usando o Touch, né? O pó da Ruby Rose, o Neutral 3. Ele é bem cenourinha. E aí eu vou passando nos pontos de iluminação pra selar tudo. E para varrer ele eu uso a paleta da Ruby Rose mesmo, uma paletinha antiga que eu tenho aqui, com um tom mais da minha cor. E aí eu varro ele todinho, esfumando, vou passando esse pó no meu rosto todo, que já vai selando tudo. Peguei um pó menorzinho para poder limpar embaixo dos olhos, não ficar acumulado. E o contorno que eu uso é da Love Beauty, pó compacto. Depois que eu faço o contorno tudo, eu venho com o outro pincel para poder polir tudo, não ficar bem marcado. E com o pincel da Playboy chanfradinho, eu faço o contorno do nariz. E pego o outro pincel mais gordinho para poder esfumar, para não ficar marcado. Eu sempre faço isso. E aí eu peguei o blush da Ruby Rose, peguei o blush da Mary Kay, só que esse blush ele serve de iluminador na minha pele, ele não fica rosa, fica iluminado. E aí eu usei ele como iluminador mesmo. Acabei não usando ele como blush. E ficou assim mesmo. Eu usei uma bruma para fixar aí a pele, evitando a área dos olhos, e com o pincel lápis e a sombra rosa eu esfumei embaixo do olho. E depois eu usei uma sombra marrom da paleta mesmo, para esfumar, só para dar um contrastezinho. A executiva recebendo ligação. Usei o pincel lápis de boca, os dois da Playboy. Usei um vermelho mais aberto, não gostei, peguei e botei um vermelho mais escuro. E aí eu soltei os cabelos só pra você ver como é que ficou a maquiagem, né? Já que não foi esse penteado que eu usei, mas no próximo vídeo vocês vão ver como foi que eu fiz as fotos. E aí assim ficou a maquiagem, eu gostei muito, adorei. Achei o máximo, adoro Cut Crazy. Então, se você gostou, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, de comentar o que quiser, não paga nada. E a gente se vê por aí.